Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós estamos começando um novo mês. Hoje nós estamos começando o mês de setembro. Praticamente estamos começando a semana. Eu declaro, profetizo que será um mês, um tempo de renovação, restituição e restauração. Renovação, restituição e restauração. Declaro que vai ser um tempo novo na sua vida. Declaro que vai ser um tempo de abundância. Declaro que vai ser um tempo de excelência. Profetizo que vai ser um tempo de definições, realizações. Declaro que Deus vai consertar aquilo que está torto, aquilo que está desnivelável. Deus vai aplanar. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje, tentar um tema bastante pertinente, bastante contundente, sobre a questão do agir de Deus. Já dizia uma música no meu evangelho que o agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel. No início tem provas amargas, mas no final tem sabor de mel. É uma música muito contestada por algumas pessoas, mas vamos levar para o lado positivo, né? Para o lado positivo, é uma música que fala sobre a questão do controle de Deus, do agir de Deus, né? Querendo ou não, é uma música que realmente embaseia muito na questão de você dar a volta por cima da superação. Nesse contexto, é uma música exemplar, uma música realmente fantástica para falar de superação. Nós vamos falar aqui, queridos, sobre algo, né, sobre Esther. Esther, você conhece a história de Esther, e Esther, ela tinha um tio chamado Mardoqueu. Esse Mardoqueu, você sabe que havia um inimigo chamado Ramã. E Ramã tentou prejudicar Mardoqueu, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Deus usou a armadilha de Ramã para promover Mardoqueu. Como diz aqui, então disse o rei Ramã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo enquanto disseste. E Ramã tomou o vestido e o cavalo, vestiu Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele, e assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada, ao homem de cuja a honra o rei se agrada. Queridos, eu sempre falo que nada é impossível para Deus e tudo está no controle de Deus. Deus, ele tem o controle da situação. Deus, ele tem o controle de nossa história. Deus, ele tem o controle da nossa vida. Deus, ele tem o controle de tudo. Agora, é necessário nós estarmos agradando o coração de Deus e também em sintonia, harmonia, congruência com Deus. Em sintonia, harmonia, congruência com Deus. Porque se nós quisermos ter uma vida exemplar, uma vida abençoada por Deus, nós devemos estar fazendo aquilo que Deus manda a gente fazer, não aquilo que a gente pensa e deve fazer. A gente tem que fazer aquilo que Deus manda fazer. Eu sempre falo, nós não podemos viver por sentimentos, nem por nossos pensamentos, mas sim pela vontade de Deus. Nós não devemos viver por aquilo que nós pensamos, mas sim pela palavra de Deus. O homem de Deus, ele não vive por aquilo que ele pensa. O homem de Deus não vive por aquilo que ele sente. O homem de Deus vive pelo que a palavra fala. Como tem um pastor chamado pastor Márcio Valadão, e ele sempre, nas suas pregações, ele fala: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu posso fazer aquilo que Deus diz que eu posso fazer. E dentre tantas coisas relevantes. Mas, queridos, essa é uma realidade. Nós devemos estar intrínseco, nós devemos nos enquadrar a palavra. A palavra ela não deve nos enquadrar. Eu vou falar muito aqui nesses dias sobre Pedro e Timóteo. Fique atento que eu vou começar a combater algumas apostasias que estão demais no meio do povo de Deus. Algumas heresias que estão demais no corpo de Deus, no corpo de Cristo. E fora do corpo de Cristo também. E eu tenho sido incomodado pelo Espírito Santo para poder falar sobre tais assuntos. E graças a Deus, Deus me capacitou, senão eu não estaria aqui.
E eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Além da letra, eu louvo a Deus porque Deus me deu um domínio, né, através do Espírito Santo. Quem sou eu, mas Deus em mim. É da palavra de Deus muito grande. Se você estiver comigo, você sabe que, graças a Deus, Deus me deu esse dom, né? Ele falou, deu para mestres, doutores, pastores, evangelistas, e Deus me deu esse dom de analisar a palavra, de ser um perito na palavra. Não praticamente um doutor da lei, né? Mas se for doutor da lei, no sentido proativo, no sentido espiritual, no sentido relevante, no sentido imanente, eis-me aqui. Eu estou vendo muitas coisas, queridos, que estão sendo permeadas no meio do corpo de Cristo, né, no meio do povo de Deus. Já falei que tem muitas coisas que nós devemos averiguar, nós devemos analisar. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, exorta-te, exorta, ensina, redargui, analisa a palavra, veja a palavra. E se tem uma matéria que eu fui ensinado, foi sobre a Bíblia. Queridos, eu louvo a Deus porque tem área que não é minha área, mas a bibliologia, dizemos assim, é comigo. Eu mato nos peitos para a glória de Deus. E vamos adiante. Agora, as áreas que eu não tenho competência, eu vou me informar com outros pregadores, com outros homens, com outros eruditos, para poder fazer algo de melhor para Deus. Mas o que eu vejo é o seguinte, queridos, que nós estamos vivendo em um tempo onde alguns pregadores, porque teve um passado brilhante, mas depois caiu igual Saul, teve uma vida até mesmo de sucesso, mas não quis se arrepender, ficou igual Saul, porque tem muitos que se arrependeram. E vem com heresias. Eu vi ontem de um pastor dizendo que as pessoas, que a irmã, qualquer irmão, um irmão chegou para ele e falou, pastor, eu tenho tanto tempo na igreja, tenho tanto tempo, dou ceia, visito os irmãos, zero para a igreja, eu posso dar ceia? E o pastor disse, pode realizar casamento? Pode, o pastor dizendo que ele podia. Eu posso fazer batismo? Dizendo o pastor que pode. Queridos, há funções que Deus deu prerrogativa. Você vai ver lá em Timóteo. Deus deu prerrogativa. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí você vai ver Timóteo dando uma série de recomendações, de playlist. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não coloque a mão precipitadamente sobre alguém. E se a pessoa tem um chamado, queridos, também tem isso também. Realmente tem que poder averiguar muitas coisas. Então, ouvir desse pastor, um pastor que você sabe quem é que estou falando, né? Mas ele está, meu amigo, perdendo a estribeira do senso comum, né? No sentido proativo da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, queridos, ela tem critérios, tem valores, né? É por isso que eu falo, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer pastor que fale a palavra de Deus simples, feijão com arroz, ouça, Jesus Cristo é o Senhor, e não vai se emendar por heresias, ouça esse pastor. Agora o pastor que ele vai começar a colocar subterfúgios, colocar nuances diabólicas, né, do seu achismo, da sua forma de pensar, caia fora. Caia fora. Caio, Fábio. Então, queridos, perceba que você tem que estar na palavra de Deus. Amém? Vamos ler aqui Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, que é a lei do Senhor, a Bíblia. E para cumprir, né, eu busco a lei e cumpro a lei. E para ensinar, quando eu vim aqui falar para vocês, eu busco a palavra de Deus, me debruço sobre a Bíblia, né,
busco a lei do Senhor, cumpro também que antes de ministrar você, ministro-me. Depois eu venho aqui para ensinar para vocês. Qualquer mestre faz isso, qualquer bom mestre faz isso. A intenção dele é fazer que a palavra de Deus seja apregoada. E você vai ver, queridos, você vai ver Paulo falando sobre esses falsos mestres, Paulo falando sobre essas pessoas que não têm compromisso com a palavra, né? E você vai ver no livro de Paulo, no livro de Timóteo e Pedro, e Paulo joga duro, queridos. Paulo não tem esse negócio de conversa fiada, não. Ele vai falando aquilo que Deus manda ele falar, né? E sobretudo sobre esse pessoal que não tem um compromisso com a palavra de Deus. Sobretudo esse pessoal que não tem uma direção, uma pauta coerente de ética e moral na palavra de Deus. E diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que vos vedes crescendo. Então você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tem uma essência de crescimento, né? Porque o que nós estamos vendo, queridos, é apenas pessoas que estão colocando com seu conhecimento, né, que não é proativo a palavra de Deus, nas redes sociais, algumas pessoas, alguns pastores, porque o cara lê um livro, o cara faz uma faculdade de ciências humanas, o cara se acha que aí não precisa mais de igreja, não quer saber mais de Deus, se acha mais esperto do que Deus, aí começa a criticar os valores, os princípios da igreja. Queridos, é um tolo. Uma pessoa dessa se chama tolo. Tem pessoas que vão para a faculdade ou até para seminários e pensam que ali ele encontrou a verdade, que ali ele encontrou o que da vida, mas se engana, queridos, mas se engana. Claro que tem aqueles que vão, que não, o seminário, a faculdade não quer dizer nada, é um meio pelo qual ele vai se formar em profissão para ganhar sua vida. Mas como Esdras, queridos, como Esdras, você vai ter que estar analisando a palavra. E é interessante que nós falamos aqui sobre Esther. Esther, ela era uma mulher de Deus, mas não estou falando aqui necessariamente de Esther, estou falando aqui de Mardoqueu. Porque, Deus, queridos, quando você está alinhado à palavra, Deus vai te honrar. Quando você está alinhado aos princípios bíblicos, Deus vai te honrar. E é melhor obedecer a Deus do que a um homem. A Bíblia fala que uns confiam em carro e cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a guerra. Do Senhor vem a guerra. Às vezes eu vejo algumas cenas de luta do UFC, aí eu vejo o pessoal assim. Então, é isso que Deus faz, os lutadores dos boxes, né? Então, quando uma pessoa faz assim, porque a pessoa está preparada para a luta, e Deus é que exige. E quando você faz assim no mundo espiritual, ó, Senhor, o Senhor está comigo, e é Deus que vai te exigir, é Deus que vai te dar vitória. Você chama Deus para a batalha e o inimigo vai cair por terra, o inimigo vai cair por chão, o inimigo vai beijar a lona, como diz nos termos das lutas marciais. Então, queridos, e Deus, queridos, como Deus quer operar, já falei, urubu vira garçom, menino vence gigante, baleia vira transporte e mulher vira tempero. Como Deus quer operar, acabou. Agora, às vezes, são dois ditados que eu sempre usava e uso, né, pentecostal. Eu nasci nessa galera aí, pentecostal aí e tal, pregando para as igrejas, né, há 20 anos atrás, né, naquela potência toda. E eram dois ditados que eu usava, né, que era Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Deus complica, descomplica e depois descomplica o que complicou. Você vê que Ramã pensou que tinha destruído Mardoqueu, né? Mas Deus usou o elemento surpresa que foi Esther, desfez toda a obra diabólica de Ramã e o plano de exaltação que Ramã fez para ele, Deus colocou para Mardoqueu. Mardoqueu se tornou um grande homem de Deus.
Eu gosto dessas figuras, queridos, desses personagens bíblicos que não são contados corriqueiramente na Bíblia, mas são de um valor inestimável para a fé cristã e para todos nós. Então Mardoqueu foi esse homem. Mardoqueu era um homem de princípio, de valores. Mardoqueu é um homem que, pra você ter ideia, quando Esther era rainha, ele chegou para Esther e falou: olha, Esther, você precisa estar atenta, porque o que vai acontecer com os judeus vai acontecer com você também, viu? Não pense que você vai escapar porque você está com uma coroa de rainha, não, viu? Falando literalmente assim. Então, era um homem de princípios e valores, um homem que guardava a palavra no coração, queridos. Queridos, é o que eu falo, não me importo, eu não me importo, não sendo seita, já falei aqui, não sendo seita, porque a Bíblia fala dos tais apártate, né? Pregamos aqui ontem. Agora, não sendo seita, qualquer igreja, falando a palavra de Deus, falando feijão com arroz, os princípios bíblicos, queridos, eu tomo posse, eu me alegro, eu me alegro. Agora, o que não pode haver é heresia. É heresia. E nós estamos pontuando aqui as heresias que tem no meio do povo de Deus. Né? Não estou falando de doutrina e não estou falando de dogma. Estou falando de heresias. Não estou falando de doutrina salutável e nem dogma. É por isso que eu falo, por exemplo, o Caio, faltando aqui é o Caio Fábio que falou essa bobagem. Né? A Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado tem que ser experimentado. A Bíblia fala: não consagre um neófito para que não venha se perder a si mesmo. Ah, mas a pessoa, queridos, trabalha o tempo todo na igreja, limpando, varrendo a igreja e tal. Sim, uma coisa é você limpar a igreja, outra coisa é você botar a pessoa em frente eh, de obra. Uma coisa é uma pessoa dirigir obra, uma coisa é a pessoa estar aconselhando. É por isso que nessas o diabo laça meu mundo. Por quê? Por causa da insensatez do pastor que consagra. Eu me lembro que quando eu terminei, eu queria ser pastor, o pastor da minha igreja falou, na época, o pastor Adel Barreto: você precisa fazer um seminário de 4 anos e meio, passar 2 anos de probatório e a igreja vai ver se vai consagrar. Passei o seminário, graças a Deus, com louvor para a glória de Deus. Passei os 2 anos de probatório, graças a Deus. Fui consagrado, glória a Deus. Servi um tempo na minha igreja, algo que já tinha servido há muitos anos. Né? E depois, né, Deus me soprou para outros lugares. Então, queridos, você precisa estar atento àquilo que Deus faz. Não é dente de cachorro. Não é porque, como o povo diz, é cabide de emprego, ministério não é cabide de emprego. Eu vou, agora, naturalmente, eu reconheço, é uma tendência, né, que, por exemplo, se você é uma pessoa que labuta com a palavra, você tem 3, 4 filhos, né, isso é natural, é evidente que algum vai se destacar e algum vai ascender ao ministério. Isso é evidente. Né? Ou todos, não é uma regra, mas sempre acontece, ou todos ou alguns. Tem família que as pessoas sempre é de pastores, né? E glória a Deus por isso, porque Deus que chama. É Deus que chama. Tem famílias que sempre um retira para o ministério pastoral. Né? Na minha família, meu pai teve 6 filhos, né? E o pastor foi eu. Né? Claro que ele tem outras funções, sou formado em outras também atividades, mas a atividade que mais me norteia é o pastorado. Né? Eu tenho um irmão minha irmã é enfermeira, o segundo é advogado, o terceiro trabalha na área de finanças, contador, o quarto é enfermeira, o quinto é eletrotécnico e eu que sou pastor, né? E eu que sou pastor. Então, queridos, Deus assim faz, Deus assim opera, Deus assim chama as pessoas escolhidas. Mas graças a Deus que todos estão servindo ao Senhor, o importante é esse. Então, queridos, você precisa entender o chamado de Deus na sua vida. Fique aonde Deus te chamou. Cuidado com esses falsos profetas da internet. Cuidado. Eu vou estar sempre aqui pontuando. Ouça aquele pastor que fala lentamente. Ouça aquele pastor, ou que fala até gritando, conforme já falei aqui. Isso é escolha sua, prerrogativa sua. Eu mesmo já gritei muito quando era mais novo, mas hoje não. Hoje eu me pondero mais a falar de uma forma mais equilibrada. Não aqueles que gritam, né, são desequilibrados, mas hoje cada um tem a sua forma de ver. Por exemplo, uma das pastoras que eu sempre gosto, e gosto muito, é Bispa Cleo. E Bispa Cleo, meu amigo, grita que sou uma bênção. Né?
Mas uma mulher de Deus, é uma pastora que eu amo de forma excelente. Agora, a questão toda que eu vou ver é o dogma e doutrina. Dogma e doutrina. Queridos, só para apontar mais uma vez, só para lembrar você. Dogma é o que não pode ser tirado de jeito nenhum do Evangelho. De jeito nenhum no Evangelho. Por exemplo, a magnificência de Jesus na salvação. Em nenhum outro homem, Atos 4:12, em nenhum outro homem há debaixo do céu que importamos que sejamos salvos. É um dogma. Em igreja sadia nenhum, salutar nenhum, pode concordar que isso seja tirado. Né? É a regra número 1 do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. O batismo, ceia, tudo isso são dogmas. A igreja não precisa de ceia, precisa sim. A igreja não precisa de batismo, precisa sim, é um dogma. Não existe batismo, existe sim, é um dogma. Não existe ceia, existe sim, é um dogma. Não vou congregar. Se você congregai-vos, né? É um dogma condicional. Você vai estar em um lugar, por exemplo, tem lugares que a pessoa está no Oriente Médio, na África, que não tem igreja, não tem como você congregar realmente, aí fica difícil, né? Agora, onde é 2 ou 3 reunidos, Deus congrega. Agora, essas pessoas falam que não devem congregar por motivo que ela está leve, livre e solta no pecado. Leve, livre e solta no pecado. Porque você pode estar leve, livre e solto no Senhor. Eu vou fazer uma pregação aqui sobre isso. Leve, Jesus falou, vinde a mim que estou cansado e oprimido, eu vos carregar sobre o meu fardo é leve. Né? Livre, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Solto, soltai-vos e será solto. Lucas 6,37. Então você pode estar leve, livre e solto no Senhor. E queridos, algo que eu acho o seguinte, no Senhor, quem contendeu contra Deus e teve paz? Me diga aí, meu querido. Quem foi o homem que contendeu, bateu de testa com Deus e teve paz? João 9,4. Quem? Como disse, tinha um personagem na escolinha do professor Raimundo, acho que era Rolando, não sei se era Rolando Lero, algo dessa natureza, e ele falava algo que, claro que ali em uma paródia, né? E falava algo sobre uma grandeza de algum homem, falava quem, e ficava aquele êxtase, né? As pessoas queriam saber e ficava, todo mundo queria saber, ele, Raimundo Donato, né? Aí veio aquele bálsamo, tal, aquela coisa toda, né? Aquela paródia, até salutar. Mas a questão, na verdade, é o que é, trazendo para os textos a coisa séria, né? Vamos trazer para o lado sério da coisa. Quem contendeu com Deus e teve paz? Quem? Me diga quem contendeu com Deus e teve paz? Algumas pessoas falam aqui, de várias pessoas, igual aqui na Bíblia, Faraó bateu de testa com Deus. Meu amigo, olha o que aconteceu com Faraó, quebrou o reino no meio, quebrou o reino de Faraó foi deslacerado. Em um ano, o reino de Faraó foi deslacerado. Em um ano. Bateu de testa com Deus. Quem é Deus? E mesmo assim ele ficava quebrantado, mas se endurecia. O reino dele foi dilacerado, foi tomado sobre ele. Senaqueribe, esse aí, meu amigo, fez pior ainda. Esse aí afrontou a Deus. Deus fez algo lúdico. Colocou vergonha, horror, pavor e medo sobre toda a nação, destruiu todos os exércitos dele. E nem o negócio foi tão sério que nem o anjo que sujou a mão com um sujeito tão infame, tão pérfido, tão sórdido, igual Senaqueribe. Um homem que afrontou a Deus. Ele falava para Isaías e Ezequiel, quem é o teu Deus para te livrar das minhas mãos? Quem é? Teu Deus é mentiroso. Aí Deus falou, pera ainda, um só anjo, matou mais de 150 mil assírios. Aí Deus só deixou ele fugir, algo lúdico, algo até cômico, algo até Deus zombando dele, para ele ser morto pelos seus filhos lá no seu altar de idolatria. A Bíblia fala que os filhos de Senaqueribe matou.
Então, querido, quem contendeu contra Deus e teve paz? Quem? Quem, queridos? Quem foi? Foi Faraó? Foi Herodes que foi comido de bicho? Quem? Nos tempos modernos, nos tempos passados, não tem esse, queridos, que contendeu com Deus e teve paz. Você vê exemplo aí, algumas pessoas falam, né, de Getúlio Vargas, né, Getúlio Vargas não, de várias pessoas aí que disseram que um presidente, para a memória, né, que disse que se governasse, ninguém tirava ele, acho que foi Tancredo Neves, né, nem Deus tirava ele de governar, se ganhasse a eleição, né, dizem, conta-se, fala-se, infelizmente morreu, né, ou felizmente, sei lá como dizem sobre isso. O Kurt Cobain, guitarrista da Nirvana, levantou sua guitarra, segundo algumas pessoas dizem que ele falou, essa guitarra é mais famosa que Jesus Cristo, outro dia morreu, porque Deus não se deixa escarnecer, querido. Isso não é vingança de Deus. Nós podemos ver John Lennon, diz que o nome dele ia ser maior que o de Jesus Cristo. Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, acho que infelizmente, porque Deus não compatua, Deus ele ama as pessoas, mas as pessoas ela busca mal para si e morreu com 3 tiros, né, o John Lennon. O Titanic falou, nem Deus afunda, e com uma pedrinha de gelo, aquela embarcação afundou, né, e dentre tantos outros exemplos que nós vimos aí. Quem contendeu com Deus e teve paz? Quem? Quem? Me diga aí, quem? Neemias 6,15 também tem uma lição poderosa para nossos dias, porque, queridos, Deus ele está no controle de nossas vidas, Deus está no controle da nossa história, Deus está no controle de tudo aquilo que nós podemos imaginar, pensar, porque está escrito, porque Ele pode fazer muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, porque Ele é Deus. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elu, em 50. Acabou-se o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Você sabe a história aqui de Neemias também? Foi um homem que colocou um projeto e seus inimigos diziam que não ia conseguir, e seus inimigos afrontavam Neemias, e o muro que ficou parado por mais de 400 anos foram reconstruídos em 52 dias, em menos de 2 meses. Uma obra magnífica que Deus usou estadistas, Deus usou pessoas importantíssimas na época para poder fazer o seu decreto ser prevalecido. Então, agindo Deus, quem impedirá? Diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Né? Agindo eu, Isaías 41,13, agindo eu, quem impedirá? Quando eu ajo, diz o Senhor dos Exércitos, ninguém impede. Né? Quem contendeu, eu acho o versículo lindo, queridos, quem contendeu com Deus e teve paz? Quem? Qual foi o cara que botou o pé, né, a mão e teve paz? Né? É aquela história, como outro ditado pentecostal que eu vejo no meio pentecostal. Se o cara não sair da frente, meu amigo, Deus passa por cima. Se o cidadão não sai da frente, Deus passa por cima. Por quê? Porque Deus ele dá tempo ao cidadão para o cidadão se arrepender. Deus ele dá tempo às pessoas para as pessoas venham se arrepender. E sobretudo pessoas que fazem desatinos, pessoas que agem na loucura, pessoas que agem na insanidade, como Nabal. Nabal foi um homem louco, queridos, homem insano. E a pior coisa é um homem louco, um homem insano, um homem que produz injustiças, um homem que produz erros, um homem que produz loucuras, um homem que produz coisas contra a palavra de Deus. E Deus dá o tempo. Mas depois, querido, Deus coloca o, a, aquele, um anzol no nariz, sai puxando para o nariz, como fez com Ezequias. Foi outro, você foi esperto. Foi um dos piores homens da história. Matava crianças a 3x4, mas ele reconheceu a Cristo e entregou sua vida a Deus. E Deus mudou sua história.
Me conte a sua história e arrancarei as suas lágrimas. Me conte a sua história e mudarei o seu destino. Quando há quebrantamento, quando há renúncia, quando há confissão, quando há o quebrantamento da palavra de Deus. Outro exemplo também, queridos, de tirano, um nome terrível, ruim, perverso, mau, foi Nabucodonosor. Muitos pensam que Nabucodonosor foi para o inferno. Olha o dedinho. Nabucodonosor, querido, se tornou um servo de Deus. As pessoas só contam um lado da história, que foi verdadeiro, realmente. Que ele virou bicho, que ele virou, como diz o pastor Isaías Soares, né? Teve a zoofolia, ou seja, ele virou um animal, né? Mas só que ele se arrependeu depois de 7 anos. Alguns falam 3 anos e meio, outros falam 7 anos. 2 tempos, 3 tempos, né? Ou 7 tempos. 7 tempos dividido por 2, 3 tempos e meio. Mas, independente do tempo, ele passou os 7 ou 3 anos e meio, ninguém sabe ao certo. Mas ele se tornou um servo de Deus, ele pregou a palavra de Deus e morreu feliz. Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Me lembro que eu era pequeno, meu pai tinha um amigo chamado Júlio Rocha. E Júlio Rocha sempre pregava Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E eu ouvia aquilo e achava magnífico, né? Mas, querido, que Deus abençoe a sua vida, né? Um ótimo mês de setembro, uma ótima semana, que os seus sonhos venham a ser realizados, que você tenha graça ao seu favor, que você tenha entusiasmo, que você seja irradiado pela presença e a luz de Cristo. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.